Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aceitar? Duas leituras maravilhosas que nos lembram o estilo de leitura apocalíptica, ou seja, leituras que falam de Apocalipse. Por falta de compreensão e até mesmo por falta de interesse dos cristãos, o livro do Apocalipse ele não é explorado, ele não é lido com amor e carinho pelos cristãos. Ele é mais lido como um livro de pragas e maldições, declarando assim o fim do mundo, do que propriamente pelo seu sentido de revelar a presença de Deus e a esperança. O livro de Daniel é chamado um livro apocalíptico, porque ele tem muitas passagens com profecias e revelações. E nós temos a oportunidade de ler uma delas hoje. O filho de Nabucodonosor tornara-se tão cruel e perverso como seu pai, só que com um agravante. Nabucodonosor nunca havia ofendido ao Deus de Israel. Embora ele tenha colocado como lei que fosse exaltado os deuses pagãos e quem não o exaltasse seria jogado na cova dos leões, ele sempre respeitara o Deus de Israel. Nunca havia blasfemado e muito menos desonrado os objetos sagrados do templo. Seu filho, pelo contrário, um jovem que assume o poder de um reino imenso, querendo fazer graça com os seus amigos e a corte, dá um luxuoso banquete e ali ele ofende a Deus quando manda trazer os vasos e cálices sagrados que eram consagrados ao templo de Jerusalém. Vasos sagrados que traziam oferta, que eram usados no momento de culto e que por ele foram profanados. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Um tercinho que você tem não é apenas um tercinho, é um objeto sagrado de Deus para a nossa salvação. O ato de fazer o sinal da cruz não é meramente um exercício mecânico de nosso braço, embora tenha se tornado de certa forma isso, né? Porque a gente vê o cristão passando na frente da igreja rapidinho, ó, e faz o sinal da cruz como se tivesse medo de alguém fosse vê-lo. Querido irmão, querida irmã, temos que ter cuidado com os objetos sagrados da nossa igreja.
O altar, eu sempre brinco com as crianças, não é uma mesa de encosto que você chega aqui e coloca o corpão e apoia. A vela, representada pelo Círio Pascal e pela essa luz que acende, simbolizando a presença do Cristo, nos mostra a luz que ilumina os nossos corações. A flor, até mesmo a flor que parece apenas um objeto a mais colocado no altar, ela simboliza a graça, a bênção e a beleza da criação de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com os objetos sacros, não desrespeitá-los. E o objeto mais sagrado para o cristão, qual que é esse elemento? Qual que é esse objeto? A cruz. As crianças receberam no domingo. O que foi? A comunhão. Temos que respeitar a comunhão que nós recebemos. Pois quando nós nos alimentamos de Cristo, nós é que alimentamos o corpo espiritual de Jesus. Por isso nós não podemos voltar para casa do mesmo jeito que nós entramos. Tem cristão que entra na igreja e quarta-feira não, porque ele já sabe que a missa é demorada. Mas de sábado e domingo ele entra na igreja perguntando que hora que começa e que hora que termina. E se o padre passa 1 minuto da hora, o padre tem que dizer no final da missa: o Senhor nos alcance. Porque quando você vê, ele já está lá dentro do carro dando partida e indo embora no seu compromisso de final de semana. Deus foi uma obrigação. O compromisso de final de semana é um prazer. Deveria ser o contrário. Deus deveria ser um prazer. Não ter pressa para ficar com Ele. O compromisso social no final de semana deveria ser uma obrigação. E a gente perde a graça da Eucaristia. Como nós temos que valorizar o sacramento de Deus na nossa vida. Uma outra coisa que nós temos que aprender a valorizar é aquilo que nós ofertamos a Deus. Dou esmola para Deus? Não, porque Ele não é mendigo. Ele é um trabalhador assalariado que eu tenho que pagar para ele porque ele cumpriu a obrigação dele 30 dias? Não. Mas de quem eu recebo a bênção? De Deus. Quem que me dá a saúde para que eu possa enfrentar as tormentas do dia a dia? Deus. Quem foi que colocou uma alma imortal dentro deste corpinho bonitinho que você olha no espelho todo dia e fala: como eu sou bonito? Quem colocou uma alma imortal aí dentro? Deus. E a gente não se valoriza, não? Nós somos objetos sagrados de Deus e nós não nos valorizamos. Aprenda a valorizar-se e a reconhecer com gratidão a bênção de Deus na sua vida. O filho de Nabucodonosor estava com os dias contados. Ele foi pesado e foi visto que ele era insuficiente. Você já foi no açougue, no mercado, e está marcado lá 400 gramas. Aí você põe na balança 250. Gente, isso que a palavra está dizendo para a gente. O peso insuficiente. Achar-se que você basta no mundo, mas quando Deus te pesa, você é mais leve do que um grão de areia. O cristão tem que ser pesado, no sentido bom da palavra. Ele tem que ser expressivo. O cristão tem que ter uma identidade no mundo. É ter peso, certo?
a medida certa e a presença verdadeira aqui na sociedade. E por último, nós vemos Jesus Cristo no Evangelho. Até os fios de sua cabeça estão contados, os fios de cabelo. E aqueles que eu perdi, porque fiquei careca. Deus conhece você como um todo. Quando a gente faz uma coisa errada, qual é a primeira coisa que a gente faz? Que a gente planeja? Qual é a primeira coisa que a gente planeja? Ei, Gabriel, quando você faz uma coisa errada, eu quero te pegar pelo pescoço. Qual é a primeira coisa que você planeja? Escapar. Hã? Escapar. Escapar? Mentir. Mentir? Pedir desculpa você não planeja, né? Não, né? A primeira coisa que a gente planeja quando a gente faz alguma coisa de errada, não é desculpa. Desculpa, eu fiz isso. Dei no carro, furou o pneu, por isso que eu estou chegando A primeira coisa que a gente faz de errado, quando a gente comete um pecado, é planejar uma desculpa. E muitas vezes, essa desculpa acaba piorando o que a gente está vivendo. Porque a desculpa é um passo para a mentira. E Jesus fala, quando vocês forem me testemunhar, não fica pensando no que você vai dizer. Confie em mim. Confie na minha palavra. Você já teve a oportunidade de alguém me pedir conselho para você? E você começa assim pensando, mas o que eu vou falar para essa pessoa? E de repente saem palavras tão bonitas, saem palavras tão sábias da tua boca, que você se pergunta, de onde veio isso? De onde surgiu tanta sabedoria? Vem de Deus. Deus não nos abandona. Nós abandonamos Deus, mas Ele não nos abandona. Nós escolhemos ídolos, nós escolhemos os demônios que vão nos destruir, mas Deus não deixa de nos amar. Deus nunca escolhe outra coisa senão o amor. Por isso que Ele sempre nos coloca o seu Espírito para que a gente tenha confiança. É por isso que o Espírito Santo de Deus nos dá palavras tão acertadas que nem os nossos inimigos irão nos resistir. Amém? Hoje não é dia de São Brás, mas nós vamos fazer um exercício que vai nos ajudar a nos prepararmos para o dia de Natal, o advento de Jesus Cristo. Nós vamos fazer o seguinte: não é para dar risada. Está acabando a bateria. Não dando risada antes de Está acabando a falar. bateria, corre. Você vai colocar a língua para fora. Meu Deus, o que foi? Calma. Está acabando a bateria, Eu tenho corre. certeza que ninguém mostrou uma língua bifurcada e com pontinhas assim, não Está tenho certeza acabando disso. a bateria. Você vai colocar a língua para fora e vai traçar o sinal da cruz com o dedo na sua língua.